Há algo no ar. Uma sensação que você talvez não consiga explicar, mas sente, como se algo invisível estivesse tentando te alcançar, te abalar, te fazer duvidar. E é exatamente por isso que você precisa ouvir isso agora. Há uma batalha acontecendo neste exato momento, e você está no centro dela. Não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais que tentam roubar sua paz, sua fé e o seu propósito. Muitos acordam todas as manhãs, sem perceber que estão sendo atacados. Não por pessoas, mas por forças que operam na escuridão. Mas existe um lugar, um refúgio secreto, onde nenhuma dessas forças pode te tocar. E esse lugar está nas mãos daquele que disse: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Hoje, o Espírito de Deus quer te lembrar disso. Você não está desprotegido. O inimigo pode até tentar te cercar, mas há uma muralha invisível ao redor de quem confia no Senhor. E quando você entende o poder dessa proteção, o medo perde o controle sobre a sua vida. Todos os dias, quando você abre os olhos, há um movimento espiritual acontecendo ao seu redor. Enquanto o mundo desperta para mais um dia comum, o céu se prepara para te guardar. Você pode não ver, mas anjos se posicionam. Eles recebem ordens diretas do trono de Deus para te proteger. Não porque você é perfeito, mas porque você é amado. A Bíblia diz que o inimigo anda ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso significa que ele observa, analisa, espera brechas, momentos em que o coração se distrai, quando a fé enfraquece, quando a mente se enche de medo. É nesses momentos que precisamos clamar: Senhor, mantenha-me seguro sob a tua proteção hoje. Quando essa oração sai do fundo da alma, ela se torna um escudo invisível e o céu se move em teu favor. O inimigo sabe que não pode tocar em quem está coberto pela presença de Deus, então ele tenta te afastar dela. Ele quer que você esqueça que há refúgio, que há abrigo, que há um esconderijo espiritual. Ele quer te convencer de que você está só, que ninguém te vê, que Deus se esqueceu de você. Mas essa é a maior mentira das trevas, porque o amor de Deus não dorme, não se cansa e nunca te abandona. O salmista disse: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem é poderosa. Imagine o Criador do Universo abrindo suas asas sobre você, como uma águia protegendo seus filhotes da tempestade. É isso que acontece toda vez que você escolhe confiar, mesmo quando tudo parece desabar. Muitos acreditam que a proteção de Deus é a ausência de problemas, mas não é isso que a Bíblia ensina. A proteção divina é presença. É a certeza de que, mesmo no meio do fogo, Ele está contigo. Daniel não foi impedido de ir à cova dos leões, mas foi guardado dentro dela. Os amigos de Sadraque não foram poupados da fornalha, mas caminharam nela sem se queimar. Isso é proteção. Às vezes, Deus não remove a tempestade. Ele te esconde dentro dela. Ele te cobre com uma paz que o inimigo não entende. Quando tudo parece desabar, e ainda assim você sente calma, é porque o Espírito Santo te envolve como um escudo invisível. Esse é o poder da presença de Deus. Ela silencia o caos. Quantas vezes você escapou de algo que poderia ter te destruído, mas nem percebeu? Um atraso inesperado, uma mudança de plano, um não que te frustrou. E só depois entendeu que era livramento. Deus protege de formas que muitas vezes você nem imagina, porque Ele vê o que você não vê e luta batalhas que você nunca soube que existiram. Quando você diz: Senhor, mantenha-me seguro hoje, o céu interpreta isso como um pedido de cobertura completa. É como se uma luz se acendesse sobre a sua vida e o exército celestial se posicionasse ao redor. Essa proteção não depende da tua força, mas da tua confiança. É fé que ativa o escudo de Deus.
Poucos têm coragem de reconhecer que o perigo é real, mas também é real o poder daquele que te guarda. A Bíblia diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso significa que Deus está tão próximo que até a tua sombra é reflexo da presença dele. Onde você vai, ele vai. Onde você pisa, ele já está. Quando você se sente inseguro, lembre-se de que Deus nunca perdeu uma batalha. Desde os tempos antigos até hoje, ele continua sendo o mesmo guerreiro que defende os seus. As flechas podem ser lançadas, mas nenhuma atinge aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O segredo não está em lutar com as próprias mãos, mas em permanecer sob as mãos de Deus. Às vezes, o maior ataque não vem de fora, mas de dentro. Pensamentos negativos, medo do futuro, culpa, ansiedade. Tudo isso são formas sutis pelas quais o inimigo tenta quebrar a tua confiança. Mas quando você começa o dia orando e entregando cada pensamento ao Senhor, o inimigo perde o domínio sobre a sua mente. A proteção divina começa na alma. Você precisa ouvir isso. O amor de Deus é uma fortaleza. Nada que venha contra você pode atravessar os muros erguidos pela graça. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso significa que mesmo quando o mundo sacode, quem está firmado em Deus permanece de pé. É por isso que a oração da manhã é tão importante. Não é um ritual religioso, é um ato de aliança. É o momento em que você declara: Senhor, este dia é teu, eu me escondo em ti. Essa simples atitude muda o ambiente espiritual ao seu redor. As trevas perdem o acesso, a luz de Deus marca território. Quando você anda sob a proteção divina, até os lugares perigosos se tornam território sagrado. Deus transforma caminhos escuros em estradas de propósito. Onde outros caem, você passa ileso. Onde outros se perdem, você é guiado, porque há uma promessa sobre a tua vida. Nada te acontecerá sem antes passar pelas mãos do teu Pai. Muitos olham para o futuro com medo, mas quem está debaixo da proteção de Deus caminha com esperança. O medo diz: e se der errado? Mas a fé responde: e se Deus estiver no controle? E Ele está. Ele sempre esteve. É por isso que o cristão pode descansar até nos dias mais turbulentos. O diabo tenta te fazer crer que Deus se esqueceu de você quando as coisas dão errado. Mas o que ele não quer que você saiba é que é justamente nas tempestades que a presença de Deus se torna mais palpável. No meio da dor, o Espírito Santo sussurra: eu ainda estou aqui. E essa voz vale mais do que qualquer resposta imediata. Quando o medo bater à porta, lembre-se, ele não tem chave, só entra se você abrir. E quando a sua confiança está firmada em Deus, o medo não encontra espaço, porque a presença de Deus preenche tudo. Aonde a luz chega, a escuridão não tem poder de permanecer. O mundo fala sobre segurança física, mas Deus fala sobre segurança eterna. Ele não apenas te guarda dos perigos visíveis, mas também das armadilhas espirituais que tentam te afastar dele. Cada livramento é uma prova de amor. Cada silêncio é uma forma de proteção. Talvez hoje você esteja cansado, sentindo que a luta é grande demais, mas Deus quer te lembrar: nenhuma força contrária é maior do que aquele que habita em você. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você não está sozinho e nunca esteve. Então feche os olhos por um instante e diga: Senhor, mantenha-me seguro sob a tua proteção hoje. Deixe essas palavras descerem ao coração. Sinta a paz de Deus te envolver. Você pode não ver com os olhos, mas algo está acontecendo agora mesmo. O céu está te cobrindo e o inimigo está sendo afastado. Essa é a promessa. Essa é a verdade. Essa é a proteção divina. A figura do anjo que destrói o exército assírio em 2 Reis 19 transcende a simples narrativa histórica.
Ela revela o princípio de que o poder de Deus não se limita às forças humanas, políticas ou militares. Quando o Senhor decide intervir, Ele o faz de maneira que nenhuma estratégia terrena pode prever ou deter. O relato bíblico nos lembra que Deus continua sendo o Senhor da história e que os reinos do mundo, por mais poderosos que pareçam, são frágeis diante da vontade divina. Essa intervenção celestial não apenas libertou Jerusalém, mas também redefiniu a percepção que as nações vizinhas tinham sobre o Deus de Israel. O milagre ocorrido durante a noite serviu como testemunho vivo da soberania divina. É provável que os mensageiros e espiões estrangeiros que observaram o resultado no campo de batalha levaram a notícia aos 4 cantos do império, espalhando o temor e a admiração por Jeová. Historicamente, descobertas arqueológicas apoiam a realidade de um evento extraordinário ocorrido durante o reinado de Ezequias. Escavações em Nínive, a antiga capital da Assíria, revelaram registros de campanhas vitoriosas de Senaqueribe, mas, curiosamente, a conquista de Jerusalém não está entre elas. Isso é significativo, pois os reis assírios eram conhecidos por registrar até os menores triunfos. O silêncio sobre essa derrota é uma evidência indireta, mas poderosa, da intervenção divina. O prisma de Senaqueribe, hoje preservado no Museu Britânico, descreve a campanha contra Judá, mencionando o cerco de Ezequias como um pássaro em sua gaiola. Contudo, o texto não menciona a tomada de Jerusalém, apenas a submissão e o tributo. Esse detalhe mostra que algo impediu o avanço assírio, algo que o rei preferiu não registrar em detalhes, provavelmente por vergonha diante de um desastre inexplicável. A narrativa bíblica nos oferece a explicação que falta nos registros assírios. Um anjo do Senhor passou pelo acampamento inimigo e 185.000 soldados foram encontrados mortos pela manhã. O evento foi tão devastador que o próprio Senaqueribe retornou a Nínive, onde anos depois foi assassinado por seus filhos no templo de Nisroque, seu deus. Essa sequência de eventos demonstra a justiça divina operando no tempo certo, sem que o homem precise agir pela força. Espiritualmente, essa história fala sobre a natureza do livramento divino. Muitas vezes, Deus age na escuridão da noite, quando tudo parece perdido. Ele trabalha em silêncio, e ao amanhecer os inimigos que nos cercavam simplesmente não estão mais lá. Essa metáfora poderosa reflete o agir de Deus em nossas próprias batalhas espirituais. Quando confiamos, mesmo sem ver, Ele envia seu poder para lutar por nós. O anjo do Senhor nessa narrativa é frequentemente interpretado pelos estudiosos como uma manifestação teofânica, ou seja, uma aparição do próprio Cristo antes de sua encarnação. Isso reforça a ideia de que o poder redentor e protetor de Deus sempre esteve presente, mesmo antes da cruz. O mesmo Cristo que venceu a morte é aquele que libertou Jerusalém naquela noite. O poder angelical descrito aqui não é simbólico, mas literal. A Bíblia não trata os anjos como meras alegorias, e sim como seres espirituais, enviados para cumprir ordens específicas de Deus. Quando o texto afirma que um único anjo matou 185.000 homens, está revelando a magnitude da força celestial. Uma força que não pode ser compreendida pelos padrões humanos. Arqueologicamente, a destruição do exército assírio está sendo cada vez mais aceita como um evento histórico, com base em estudos sobre registros de epidemias, sinais de calamidades súbitas e inscrições omitidas. O pesquisador Stephen Compton identificou correlações entre o desaparecimento abrupto de tropas e o relato bíblico, sugerindo que uma praga sobrenatural ou misteriosa pode ter dizimado o exército. Essa perspectiva não contradiz o texto sagrado, mas o confirma sob uma lente histórica e científica. Além disso, os registros de peste e morte súbita em acampamentos militares antigos mostram que o agir divino
pode ter operado através de meios naturais, porém em um tempo e intensidade sobrenaturais. É como se Deus usasse as leis da natureza sob sua própria autoridade para cumprir seus desígnios. Assim, a ação do anjo pode ter sido invisível aos olhos humanos, mas devastadora em seu resultado. A mensagem espiritual dessa história continua ecoando através dos séculos. Quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, é fácil esquecer que o mesmo Deus que enviou seu anjo contra o exército assírio ainda reina hoje. Ele continua a defender seu povo, a proteger sua promessa e a honrar a fé daqueles que se mantêm firmes em meio à adversidade. O rei Ezequias, diante do cerco, não buscou alianças com o Egito nem com outras nações. Ele buscou o Senhor em oração. Essa escolha é fundamental para compreender o resultado da história. Quando o homem se humilha diante de Deus e coloca a confiança nele, o impossível acontece. O poder da oração e da fé em tempos de crise é o verdadeiro eixo dessa narrativa. O profeta Isaías também desempenhou um papel crucial. Ele foi a voz de Deus no meio da aflição, declarando a vitória antes mesmo que ela acontecesse. Isso nos ensina que as promessas divinas não dependem das circunstâncias visíveis, mas da fidelidade de aquele que as fez. A palavra profética liberada por Isaías foi a semente da libertação de Jerusalém. O povo de Judá, que acordou ao amanhecer e viu o campo inimigo coberto de corpos, experimentou um temor reverente e uma fé renovada. Eles entenderam que não foi sua força, nem sua espada que trouxe a vitória, mas a intervenção direta do Senhor. Esse reconhecimento é o que gera verdadeira adoração. Não apenas gratidão, mas reverência pela grandeza de Deus. É interessante observar que após esse evento, o reino de Judá viveu um período de estabilidade e restauração. As muralhas foram fortalecidas, o templo foi purificado e o nome do Senhor voltou a ser exaltado em Jerusalém. O livramento não foi apenas militar, mas espiritual. Foi um chamado ao arrependimento e à santificação. Teologicamente, a destruição do exército assírio aponta para um padrão divino que se repete ao longo das Escrituras. Deus sempre intervém quando o orgulho humano desafia sua autoridade. O mesmo princípio é visto na queda de Faraó, em Babel e em muitos outros episódios. A Assíria, símbolo do poder do mundo, foi humilhada diante do Deus de Israel. A arrogância de Senaqueribe, ao zombar de Deus e comparar o Senhor com os deuses das nações conquistadas, foi sua ruína. Esse erro fatal é uma advertência espiritual para todos os tempos. Nenhum poder humano, político ou espiritual pode se igualar ou desafiar o Deus Todo-Poderoso. O juízo divino é inevitável quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus. Por outro lado, o reinado de Ezequias representa o oposto, um governo que se curva diante do Senhor. Sua fé e humildade abriram caminho para o milagre. Ele não confiou em números nem em armas, mas na presença do Senhor dos Exércitos. Esse título, usado com frequência nos Salmos e nos Profetas, é a expressão máxima da soberania divina sobre todas as forças do universo. A destruição do exército assírio também tem um paralelo profético com os eventos do fim dos tempos. Assim como Deus interveio para proteger Jerusalém naquela época, as Escrituras afirmam que ele novamente agirá para defender seu povo contra as forças das trevas. O anjo que feriu os assírios prefigura a ação dos exércitos celestiais no Apocalipse, liderados por Cristo, o Rei dos Reis. Portanto, o episódio de Dos Reis 19 não é apenas um registro histórico, mas um lembrete eterno de que a vitória pertence ao Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando tudo parece perdido, quando os inimigos cercam, quando o medo domina, é nesse momento que o anjo do Senhor se move. A vitória de Ezequias é o retrato da fidelidade divina que nunca falha e da certeza de que nenhum inimigo pode resistir ao poder do Deus vivo.
Hoje, antes de sair de casa, antes de enfrentar o mundo, ore com fé. Senhor, mantenha-me seguro sob a tua proteção. Que nenhum mal me alcance, que nenhum plano do inimigo prospere contra mim. Que eu ande coberto pela tua presença e que a tua paz seja meu escudo em cada passo. E enquanto você disser essas palavras, sinta a presença de Deus te envolvendo. Não é imaginação, é real. Porque o mesmo Deus que criou o universo está cuidando de cada detalhe do seu dia. Nada acontece por acaso. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer te lembrar. Você está protegido. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela e eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.